Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a primeira aula de aplicação web em C#, tá legal? E hoje a gente vai falar sobre Web Forms, né? Então aplicação web, Web Forms. Eu vou contar para vocês a história, minha história com Web Forms, como que eu comecei com Web Forms e a diferença ali, né? Para quando você vai começar a migrar de aplicação Windows para aplicação web, o que é front-end e o que é back-end. Tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje, tá legal? Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Seguinte, quando eu comecei a trabalhar com aplicação, com programação no geral, eu comecei a programar com uma linguagem chamada Delphi, ok? E nessa linguagem chamada Delphi, eu trabalhava com componentes, né? Então a gente tinha lá no componente da Borland, lá, né, no Delphi, lá Studio, a gente pegava os componentes que tinham aqui e arrastava para a página, dava 2 cliques nele e ele abria lá a seção de código para que eu programasse, né? A mesma coisa acontece nas aplicações Windows, né? Que a gente já viu ali quando a gente começou a mexer com C#, tá legal? A gente faz a mesma coisa, pega ali um text box, arrasta para a nossa tela e aí quer fazer alguma coisa em cima dela, dá 2 cliques, ela abre então uma seção de código onde a gente começa a programar. Então é assim que a gente programa para Windows, não é? Eu comecei então programada desse jeito, dessa forma, fazendo o meu primeiro sistema em Delphi, né? E aí eu vendi o meu sistema, tudo, tal, vendi muito barato na época, por R$150, enfim. Mas foi indo, eu fui criando as minhas soluções até eu começar a aprender a aplicação web, né? Quando surgiu a aplicação web, lá para a época de 2000, mais ou menos, né? Que o pessoal da Borland lá era bem forte, né, com relação ao Delphi, e eles começaram a mexer também lá no Visual Basic, né, que o Visual Basic era concorrente, então tinha os dois ali que eram bem concorrentes. Ele começou então a migrar. E aí a Microsoft fez o quê? Pegou um dos caras que criou a IDE, né? A IDE, ou seja, o editor lá das aplicações em Delphi, e contratou ele, né? E ele foi para a Microsoft. Quando ele foi para a Microsoft, ele trouxe algumas das tecnologias que até então ele utilizava na Borland, que era da Delphi, para a Microsoft. E, gente, a partir daí, o C# e o Visual Studio começou a crescer demais. E aí ele trouxe essa tecnologia de clicar em componentes e arrastar, colocar numa aplicação, dar 2 cliques e virar ali uma aplicação web. Nessa época, gente, já existia o ASP e o PHP, né? O ASP era da Microsoft, PHP era ali da parte open source, né? Então o pessoal desenvolvia aplicações web com ASP, PHP e o Java estava bem no comecinho também, tá legal? E aí o pessoal que desenvolvia web tinha ali umas técnicas de front-end, né? E essas técnicas de front-end eram o quê? HTML, CSS e o JavaScript. Apesar de muitos front-ends da época não concordar que o JavaScript era ali uma ferramenta de front-end, porque o JavaScript ele tem lógica de programação, por isso muitos front-ends falavam que isso daqui era ali ferramenta para desenvolvedores, né, para back-end, tá legal? Só que hoje em dia o front-end mexe muito com essas 3 tecnologias, tá legal? Perfeito, gente. Então, nessa época, eu lembro que eu tinha ali uma equipe que trabalhava comigo em umas empresas que eu trabalhava e a gente fazia toda a parte de JavaScript e front-end e back-end, mais ali na parte programada, onde tinha lógica de programação, e essa parte daqui ficava ali com os web designer. E esses web designer, qual que era o trabalho deles? Eles pegavam ali e criavam uma imagem, né? Criavam a parte de designer em uma ferramenta chamada Photoshop, né? E através dessa ferramenta eles criavam a imagem ali que precisava para aquele site. Eles pegavam aquela imagem, transformavam no HTML junto com o CSS e aí vinha os back-ends, na realidade, as pessoas que conhecem lógica de programação, que é tudo isso que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores, e davam ação então a esse layout que o web designer criava, ok? Hoje em dia, gente, o front-end ele também conhece JavaScript, né? Ele sabe lógica de programação e ele conhece então como ele faz essa iteração na parte do front, na parte que roda no browser, né?
Alguns de vocês podem não conhecer o que é o front-end hoje, mas vocês sabem o que é o back-end. Sabe por quê? Porque todas as aulas que a gente viu de C# é basicamente back-end. Back-end mexe com looping, mexe com array, mexe com orientação a objetos, mexe com conexão com banco de dados. É esse o trabalho do back-end. O front-end, ele mexe mais com a parte do front, ou seja, mais com o layout, mais com essa interação entre usuário e interface, ok? Beleza, já entendendo isso, então o pessoal lá da Borland, para facilitar para os back-ends, trouxe a tecnologia que eles criaram para aplicações Windows para aplicações web, né? Daí surgiu o Web Forms, tá legal? Que é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Aí vocês vão falar, mas professor, muita gente não usa mais o Web Forms hoje de C#. A maioria das pessoas utilizam ali o MVC. Sim, gente, é verdade. Porém, se vocês forem no mercado, vocês vão ver que vai ter um monte de aplicações em Windows Form. Windows Form não, desculpa, Web Form. Vocês veem que vai ter um monte de aplicação lá. E você que está começando agora, gente, você vai querer ir para o mercado e você vai querer dar manutenção nesses sistemas. Não é que você vai querer dar, você vai ser obrigado, porque as empresas, quando ela contrata pessoas que estão iniciando, normalmente essas pessoas ficam em projetos que já estão sendo continuados ali, né? Que precisam de manutenção. E esses projetos são projetos legados. E você pode ter certeza que um dos primeiros projetos que você vai pegar vai ser um legado. E esse legado provavelmente vai estar em Web Forms. Por isso que eu preciso explicar para vocês o que é Web Forms, para depois entrar no MVC, que é algo mais novo, né? Algo que está todo mundo falando hoje, né? Eu expliquei os conceitos de MVC para vocês lá no JS e vou explicar no Ruby também, um pouco mais para frente, eu também entro em C#, tá legal? Mas ótimo, gente. Então o que a Microsoft fez, o pessoal lá que veio para a Microsoft criou? Também, gente, uma palheta lá no Visual Studio, onde a gente tem condições de pegar os dados e arrastar e programar do mesmo jeito. Dá 2 cliques aqui na aplicação web, que manda ali para uma seção de código, onde a gente programa exatamente igual se tivesse numa aplicação Windows, tá? E é essa a tecnologia do Web Forms, porque você consegue criar formulários, componentes, da mesma forma que você cria, como você criou ali na aplicação Windows, na aplicação web, tá legal? Perfeito, minha gente. E aí essa é a aula de hoje, esse é o objetivo de hoje, mostrar para vocês como criar então a aplicação Web Forms, né? E como que vocês arrastam os componentes e como que vocês começam a organizar, bem parecido com o que a gente já viu na aplicação Windows. Muito bom, minha gente. Agora a gente vai lá pro computador para mostrar para vocês diretamente na prática, tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, minha gente. Então, de volta no computador. Pessoal, para quem então não sabe o que é back-end, agora a gente vai começar a entrar também na parte de front-end ali, vendo aplicações web, tá bom? Então, back-end é o cara que sabe fazer todas essas aulas aqui que eu passei para vocês, ó. Todas essas aulas aqui é responsabilidade de um back-end. Agora a gente vai começar então a entrar numa nova aula aqui que é a aplicação web. E se você tem alguma dúvida, me chame, me deixe ajudar você, apenas R$50 eu vou cobrar ali para a sua aula particular, né? A gente vai ficar 1 hora onde eu vou conseguir te ajudar e ensinar você para que você possa ir para o próximo passo, tá legal? Você pode comprar essa aula pelo PayPal, pode comprar pelo PagSeguro. Agora, se você, gente, viu que não tem o perfil, não consigo desenvolver, então você pode me contratar também, ou seja, contratar a minha empresa para que faça o seu sistema para você e aí a gente entra num contrato comercial, tá legal? Assim você entra em contato comigo pelo meu e-mail, então meu e-mail você consegue aqui pelo site do Torne-se um Programador também, tá? E aonde você pode conseguir meu e-mail? É só você clicar aqui em sobre, gente. Aqui em sobre você tem também as minhas informações, inclusive o meu telefone, ok? E aí vocês podem me ligar ali pra gente conversar, bater um papo. Eu adoro falar sobre empreendedorismo e assim você pode então conseguir fazer o seu sistema comigo e eu posso te ajudar ali a desenvolver o teu sonho, tá legal? Legal, pessoal. Então indo aqui para o Visual Studio, agora a gente vai criar uma nova aplicação, né? Então vai criar essa aplicação web. E eu vou mostrar para vocês a semelhança que tem com a aplicação Windows que eu já venho mostrando para vocês, tá legal? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é em File, New, e aí eu venho aqui em Web Application. Então File, New, ó, Website, ok? Cliquei aqui no website, ele vai abrir para mim uma caixa aqui, me dando algumas opções.
Ó. E aí ele me dá essas opções. Qual é o tipo de aplicação que eu quero criar? WCF Service, eu quero criar um ASP.NET Dynamic, Website Entities, eu quero criar um ASP.NET Empty. O que eu quero criar aqui, gente, é um ASP.NET Empty Website. Eu quero criar ele vazio para que eu possa fazer passo a passo com vocês, tá legal? Tem um outro aqui também utilizando o template Riser, que é o template mais novo da Microsoft. Eu vou criar então utilizando o template comum, tá? Que é o template do ASP.X, né? Que é o que veio ali do ASP, então ele é bem parecido ali com o template normal, o RB também, o EJS, que eu já venho dando também lá no Node.js ou no Ruby, tá? Então beleza, vou criar a aplicação, então vou dar um OK aqui. Ele vai criar a nossa primeira aplicação web. Então está iniciando aqui meu website. Carregando. Perfeito. Então ele carregou e agora se eu vir aqui no meu Solution Explorer, ele me deu aqui ó, um website vazio, sem nada, tá? A única coisa que ele tem aqui é um web config, ok? Então esse é o web config aqui que tem a configuração geral, que é a mesma coisa que é o app config da aplicação Windows que vocês também já viram nas aulas anteriores, perfeito? Muito bom, gente. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma página, então vou clicar com direito, vou ir aqui em adicionar e vou procurar aqui um novo item. Nesse novo item eu vou procurar um web form. Tá legal? E ele vai criar aqui um default.asp.x para mim, que é a minha primeira página, tá? Quando você está programando, existem duas páginas que são iniciais lá no seu servidor. No caso aqui da Microsoft, é um servidor chamado IIS, Internet Information Services. E esse Internet Information Services, ele está automaticamente configurado para ler dois tipos de arquivos. O arquivo número 1 é o index.html ou .htm, tá legal? E o outro também que ele tá é o default alguma coisa, .aspx, .asp, .php, tá? Então ele vem configurado para que você possa ter essa página como a inicial. No caso do Visual Studio, ele já levanta o servidor web abrindo o meu browser e simulando como se o IIS já estivesse rodando, tá? Nesse caso, eu não estou com o IIS aqui, eu vou rodar simulando no meu Visual Studio. Mais pra frente eu vou ensinar vocês como fazer deploy dessa aplicação colocando esses dados no IIS, tá legal? Perfeito, então adicionar aqui minha aplicação, tá carregando ela aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Perfeito, ele me trouxe aqui uma aplicação e ele me mostrou o código HTML. Tá, para quem é programador ali que veio da parte Windows, vai olhar isso aqui e não vai entender nada, porque o HTML é novo para ele, é uma linguagem de marcação que ele não sabe o que é. Porém, essa linguagem de marcação, ela forma um layout, ela forma uma tela. Tá? E para facilitar, vocês que são de back-end, estão indo para front-end, o que o Visual Studio fez para você? Criou uma forma que você trabalha em web da mesma forma que você trabalhava em Windows, tá legal? Deixa ele terminar de carregar aqui, prontinho, carregou. Beleza, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem algumas abas aqui embaixo que você pode mexer com o designer e ele vai criando o seu HTML ali, né? Para quem não é front-end, quem é back-end, então essa parte designer aqui vai ajudar bastante. Então eu vou clicar no designer, ele vai carregar um pouco aqui para vocês verem. Ó, carregou e essa aqui é como se fosse aquele meu Windows Form lá, como se fosse aquela minha janela lá do Windows, tá? E eu tenho a opção de split também, que mostra meio código HTML, meio código HTML, meio tela, né? Eu vou deixar esse daqui porque aí vocês vão aprendendo o HTML junto com o clique e arrasta aqui do Visual Studio, tá? Então aqui, gente, na paleta Toolbox, eu tenho condições de clicar e arrastar os componentes para cá, tá? E aí eu vou arrastar dois componentes que vocês já conhecem bem lá da aplicação Windows, né? Que é o Text Box, olha só que interessante. Vou arrastar um Text Box para cá, tá vendo? Ficou um Text Box aqui. Vou clicar aqui em outro componente, que é o Button, clicar e arrastar para cá também e vou soltar o button. Agora olha só que interessante, gente, eu coloquei um button e coloquei aqui um text box, né? Deixa eu arrastar ele para cá. Opa, cliquei errado, clicar aqui de novo, clicar, arrastar ele para cá. Olha lá que interessante, ó. Com isso ele me deixou dois componentes no HTML aqui, ó. Um text box e outro button, tá? Vou fazer exatamente lá como eu fazia na aplicação Windows, ó. Clicar com direito aqui e vou em propriedades. Aí aqui em propriedades eu tenho condições de colocar algum texto, né? Nesse caso aqui no meu text eu vou deixar vazio. E aí aqui eu vou colocar então uma mensagem aqui, né? Um txt, colocar como se fosse mensagem, né? O rótulo que eu tô colocando pro meu componente, né? Mensagem.
Então aqui, ó, ele criou para mim, já aqui no meu HTML, como que ele fez, tá vendo? Cliquei aqui, cliquei com direito, propriedades, e vou mexer aqui também, tá? E aí eu vou colocar aqui como btn, ok. E eu vou colocar aqui um texto como mostrar mensagem. Olha só que interessante, criei aqui dados em HTML e ele está formando a minha tela ali, fazendo meu front-end, ou seja, fazendo meu HTML. Lembrando que essa tag e essa tag não é tag HTML, é uma tag do ASP.NET que transforma em uma tag HTML, tá? Eu vou dar um play aqui para vocês verem como que isso daqui vai ficar. Ele vai carregar aqui o meu browser, vai compilar a minha aplicação, carregar o meu browser e abrir essa página default.aspx como principal. Ó, carregando aqui. Ainda está carregando. Vou esperar um pouquinho mais ainda. Ele levanta o servidor, depois que ele levantou o servidor, ele abre o Chrome, né? Então está abrindo aqui o Chrome, olha lá. Levantou o servidor no localhost, nessa porta, e o arquivo que ele está abrindo é o default.aspx, que é o meu arquivo principal, que é o arquivo que eu criei aqui com vocês, tá? Então está abrindo aqui. Deixa ele terminar de carregar. O começo, gente, de uma aplicação compilada, ela demora um pouco mesmo, porque ela está compilando na sua máquina, levantando o servidor para depois começar a rodar. Então, o C# ele tem umas das coisas que às vezes eu não gosto tanto, mas a gente tem que conviver com isso. Por ele ser uma linguagem compilada, às vezes demora um pouco para ela carregar, né, para ela mostrar na tela aquilo que você quer. Mas tá aí, ó, carregou. Tá aqui bonitinho e eu consigo desenvolver aqui alguma coisa, tá vendo? Eu consigo digitar e consigo utilizar o botão aqui, tá vendo? E olha só que interessante, ele dá um reload na página, né? Então aqui o conceito é um pouquinho diferente da aplicação Windows, um pouquinho só diferente, tá? E aí a gente vai ver aqui como que a gente arruma essas configurações aqui que a gente colocou, né? Agora eu quero botar aqui um alerta, né? Lembra que a gente colocava lá um msgbox.show e ele dava um alerta na tela? Eu quero fazer um alerta da mesma forma aqui. Existem duas formas, gente. Primeiro, eu vou dar 2 cliques aqui para colocar uma ação, e aí ele abre aqui a ação como se fosse lá na minha aplicação Windows, tá? E aí eu tenho duas formas, registrando um script que seja em JavaScript, que é a coisa que vocês que só seguiram as aulas de C# não conhecem, ou utilizando response e request ali, que são métodos do HTTP, tá legal? Eu vou fazer com response por enquanto, para mostrar a tela escrita, e depois eu mostro utilizando o JavaScript também, registrando o script aqui. E aí a gente finaliza a aula para esse conteúdo de hoje, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é dar um response, né? Lembrando que o HTTP, você recebe as coisas pelo request e escreve na página pelo response. Então, response.write, eu vou escrever na minha tela uma mensagem que eu quero. Olá, e vou pegar o conteúdo que veio daquele text box. Então, txt mensagem.text. Ok? Quando eu fiz isso daqui, ele vai pegar aquela mensagem que eu mandei no meu text e vai jogar para cá. Ele faz um post, tá? Mandando esse dado para o meu servidor e eu consigo recuperar automaticamente utilizando esse componente que eu coloquei o nome lá no meu formulário, né? E aí, gente, a diferença disso daqui é que o Visual Studio ele tem um negócio chamado ViewState, que ele guarda todo o estado desses objetos diretamente no HTML. Eu vou mostrar isso para vocês também, tá? Então, vou dar um play aqui, novamente, para a gente rodar a aplicação de novo. E aí vocês verem agora o que vai acontecer aqui. Agora nota que ele carrega um pouco mais rápido, porque ele já abriu o browser, ele já iniciou o servidor, então agora a coisa começa a ficar um pouco mais acelerada, tá? Mas lembrando que ele sempre vai compilar o código, por isso que nessa compilação a gente tem que ter um pouco de paciência aí, principalmente quando a gente não tem uma máquina muito forte, muito robusta, tá? Então vamos esperar um pouquinho mais. Carregou. Agora eu vou colocar aqui, ó, Danilo. Aí, ó, quando eu mandar aqui o post, olha lá, olá, Danilo. Ele já escreveu aqui para mim, porque ele fez um post. Agora vamos dar uma olhada no HTML que ele gera aqui, ó. Vou mostrar para vocês, mostrando o código-fonte. Exibindo o código-fonte, vocês vão ver que esse é o HTML que ele gera para ali a aplicação web form, né? Tá legal? E aí ele tem aqui um negócio chamado ViewState, tá vendo? Esse ViewState é o que guarda o estado dessas variáveis, tá? Então todas as variáveis, todos os componentes que você coloca lá no C#, ele vai guardando nesses campos escondidos, né, que é campo hidden, nesse ViewState, e assim ele consegue recuperar o dado pelo mesmo ID que você colocou aqui
na sua aplicação, tá legal? E aí ele tem um submit aqui que ele faz um post desse form, né? Para quem não conhece HTML ou para quem já conhece HTML, isso daqui é o que faz ele dar um reload na página. O post de uma ação para a mesma página, tá legal? Beleza, gente, então vou fechar isso daqui pra gente voltar ali a fazer agora um alerta agora com JavaScript, né? Então, voltando na minha aplicação, vou fazer o seguinte agora, dar um stop aqui. E ao invés de eu dar um olá, faltou até um espacinho aqui, né? Vou deixar as duas coisas, dar um olá e também vou fazer ali um alerta em JavaScript. O que eu posso fazer? Também um response.write ou eu posso registrar um JavaScript. Mas nesse caso, eu só vou fazer um response.write para que ele escreva o JavaScript para mim, tá? Para ficar mais fácil aí para todo mundo. Então eu vou fazer assim, ó. Script, estou criando uma tag de script, fecho a tag de script, tá legal? Uma tag HTML de script. E aí eu vou simplesmente concatenar com esse txt mensagem, a mensagem que eu quero mostrar lá no meu alerta, tá? E aí eu vou colocar aqui o comando alert, agora eu estou entrando em outra linguagem, tá? Que é o JavaScript, mas eu estou escrevendo aqui no texto, tá? Vou abrir o aspas do JavaScript, concatenar aqui com o meu texto. E aí, perfeito, eu já tenho o olá que eu vou mostrar na minha tela e o olá do JavaScript. Olá do JavaScript, perfeito? Deixa eu colocar aqui o O maiúsculo também. Salvei, agora vamos ver como é que isso daqui vai ficar, compilando minha aplicação novamente. Deixa ele carregar aqui. Pessoal, essa aula aqui eu vou terminar daqui a pouquinho, às 9h30, né? Tô gravando essa aula de hoje, no sábado, dia 17, hoje é dia 12/8, né? E logo após essa aula, não vai dar nem tempo de eu editar ainda e colocar no YouTube, eu já vou estar começando com um treinamento de marketing digital que eu mandei para vocês lá no Torne-se um Programador e mandei para a lista de e-mail também, tá? Então, para você que está me acompanhando e que vai ter a aula de marketing digital comigo hoje, daqui a pouquinho, né, às 10 horas, eu já estou preparando aqui para já estar entrando online para que todos nós consigamos aprender juntos, tá? Então vamos lá, vou colocar o olá aqui também. Não, deixa eu colocar aqui Danilo, né, na realidade. Danilo Aparecido. Perfeito. E agora eu vou dar mostrar mensagem. Olha lá, ó. Ele me deu o alerta, tá vendo? E ele escreveu aqui também. Olá, Danilo Aparecido. Tá vendo? Então essa é a forma como eu estou programando em web. Agora eu estou fazendo uma aplicação web bem parecida do jeito que eu fiz uma aplicação Windows, tá legal? Bom, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Essa era a aula que eu queria fazer hoje com vocês. Na próxima aula a gente continua evoluindo nesse programa que a gente está fazendo aqui, colocando outros componentes e fazendo uma aplicaçãozinha bem legal com banco de dados, como a gente já fez em todas as outras aplicações, tá legal? Então é isso daí, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Show de bola, pessoal! Muito bom essa aula, ficou bem legal. Vocês já viram agora como fazer uma aplicação web ali, utilizando as técnicas de aplicação Windows, né? E você viu a história de por que a gente tem essa forma de programar no Visual Studio para aplicação web, tá legal? Então é isso daí, até mais!